gemidos se ouvirão, onde dor se farão sentir na escuridão. Pai do Senhor, o canal está bloqueado, o canal do YouTube foi bloqueado, meus irmãos. Vocês estão me compreendendo aí? Bloqueado o canal do YouTube. Estou filmando aí, vou guardar os vídeos no computador, logo mais vou estar postando. Vamos aí no terminal Recanto do Bosque. Vou tentar virar a câmera aqui. Aí, ó, terminal Recanto do Bosque. Entregar o Evangelho do Senhor Jesus enquanto é tempo. Vamos perder tempo não. Se Jesus é quem faz findar a escuridão. Graças a Deus. A paz seja contigo, você que me ouve. Deus abençoa. Quem tem ouvidos para ouvir, que diz a palavra de Deus, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, pois que ouça o que diz a palavra do Senhor, não será pregado. O Senhor, todavia, Ele tem nos avisado. Quem concorda que Deus não faz nada nos céus nem na terra sem antes alertar? A Bíblia diz que Deus nunca faria nada na terra sem antes alertar aos seus servos, aos seus profetas, e nós estamos sendo alertados. Nós estamos pela misericórdia de Deus, nós estamos sendo alertados. É pela misericórdia de Deus que a Bíblia vai dizer que Jesus veio para salvar. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas antes espera que ele se arrependa. Porque se arrepender, se o ser humano se arrepender dos seus pecados, de todo pecado, não importa se é pequeno, se é grande, ele obterá o perdão para a salvação. Só que aquele que morre no pecado sem arrepender, amigo, aquele que desce à sepultura trazendo consigo a carga do pecado sem se arrepender, é condenação eterna. É condenação eterna, como Jesus disse. É por isso que Deus tem alertado. Todavia, nós estamos vendo cientistas abrindo a boca, médicos, nós estamos vendo a indústria
que a cada dia mais está entregando mais os seus podres e a palavra de Deus confirmando tudo. Mas só que um detalhe, Isaías ele disse: quem deu crédito à nossa pregação? Sabe, é uma mensagem que há mais de 2000 anos ela está na terra sendo divulgada. Não é algo novo, não é uma novidade, mas ainda assim as pessoas têm como algo novo. O que se ouve da palavra de Deus, meu amigo, desde os tempos dos profetas é alertado. Isaías já tinha pregado as palavras que Jesus ia pregar, e ele diz: quem deu crédito à nossa pregação? Poucos têm dado crédito nos dias de hoje. Poucos seres humanos, poucas pessoas nos dias atuais têm inclinado seus ouvidos a ouvir a palavra de Deus. Mas eu não estou aqui por meu interesse. Meu interesse é anunciar o Evangelho de Cristo, de graça. De graça recebestes, de graça foi dado. Não tem nenhum mercenário aqui pedindo dinheiro, fazendo propaganda de placa de igreja. O Evangelho tem que ser pregado dentro de tempo e fora de tempo. Que pregues o Evangelho, enches a tempo, fora de tempo. Exorte, corrija, repreenda. Porque tempo chegará em que não vão dar mais ouvidos à sã doutrina, mas se apostatarão. Apostasia, abandono da fé. Muitos estão abandonando a verdadeira fé para ouvir qualquer besteira, para ouvir fábula, para ouvir mentira, para ouvir espíritos enganadores. Muitos hoje têm deixado a Bíblia de lado, porque para você acreditar em reencarnação você tem que deixar a Bíblia de lado. Você tem que ignorar tudo que a Bíblia diz para você acreditar em purgatório. A purificação após a morte em um lugar não existe, meu amigo. A reencarnação em outro corpo após a morte não existe, meu amado. É por isso que o Evangelho é anunciado para os vivos, para que os vivos cheguem a compreender que existe um caminho a ser seguido, e é esse caminho que leva a sua alma ao descanso eterno ao lado do Senhor Jesus. Mas muitos não estão preocupados com isso. Hoje você vai abrir as redes sociais, você vai ver crente se parecendo com funkeiro, sendo influenciado pelo funk, sendo influenciado pelo mundo, sendo que Jesus falou: vocês são a luz deste mundo. Paulo também, ele deixou a recomendação: sejam os meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Hoje preferem imitar o mundo do que a Cristo. Hoje estão preferindo dançar funk, se parecendo com o mundo. Os crentes, estou falando os crentes tentando seduzir o mundo com a aparência do mundo. Jesus falou: vocês não são desse mundo, no mundo vocês estão, mas não pertencem a este mundo. Jesus ele disse que a nossa pátria é o céu, mas muitos têm idolatrado essa pátria que se chama o mundo. Este mundo a qual Jesus ele disse que jaz o maligno, é onde muitos têm dedicado o seu coração. Meu amado, não perca mais o seu tempo. Não perca o seu tempo com achismo. Mas eu acho que está certo, eu acho que não tem nada a ver, eu acho que isso pode. Chega de achismo. A Bíblia é a confirmação. A Bíblia é a confirmação, a palavra de Deus é a confirmação. Nós não temos ainda, meu irmão, no pleno século que nós estamos vivendo, nós não temos como achar nada. A Bíblia é uma palavra antiga, ela já tinha que estar no nosso coração. Nós já tínhamos que estar muito tempo andando em temor a Deus, porque é esse temor a Deus que vai te levar a encontrar com o Pai, a encontrar com Deus nas alturas. É justamente esse temor, é esse temor, o temor de guardar a palavra de Deus, que o mundo tem abandonado, que a igreja também tem abandonado. Os religiosos hoje têm abandonado esse temor. O temor de Deus na terra está em falta. Muitos temem mais da boca para fora, somente em palavras, mas não na prática, mas não na sua conduta, não na sua maneira de viver. Hoje poucos estão temendo a Deus. Jesus ele deixou a recomendação para temer a Deus. Em Mateus 10:28, Jesus ele deixou a recomendação para temer a Deus mais do que todas as coisas dessa terra, mais do que os homens. E não temais os que matam o corpo, e que com a alma nada podem fazer, mas antes temer aquele que tanto lança o corpo como a alma no fogo do inferno.
Foi isso que Jesus recomendou. Essa é a recomendação de Deus. A recomendação de Jesus Cristo em Mateus 10:28. Não temos homens, eles matam o corpo. A alma, eles não podem fazer nada com ela. Temam antes de temer o poder público, antes de temer as autoridades da terra, temam antes a Deus. Porque ele lança o corpo, também lança juntamente a alma no fogo do inferno. E muitos estão iludidos achando que é o diabo, que é Satanás, que lança a alma no inferno. Não é não, amigo. A palavra diz que é o próprio Deus. A mensagem do Evangelho de Jesus, ele diz que é o próprio Deus. É por isso que nós temos que temer a Deus. É por isso que nós temos que temer o que diz a palavra. Você crê no inferno ou não crê? A Bíblia é verdadeira e diz que existe. Você acreditando que vai sofrer as consequências ou não, de uma vida errada, distante de Deus, você vai sofrer as consequências. Você não acreditando no que essa palavra diz, no inferno, numa vida após a morte, uma vida de condenação ou não, isso é verdadeiro, existe. A parábola do rico e Lázaro não foi uma história apenas. A parábola do rico e Lázaro não foi apenas uma ilustração, não foi uma parábola apenas. Tanto o rico como o Lázaro existiram, uma história real. Jesus contou essa história baseado em algo real, não era apenas uma história, não era apenas uma parábola. Ou seja, o inferno que Jesus estava ali ilustrando naquela parábola não era apenas ilustrativo, era algo que já estava funcionando, era algo que já estava em andamento. O inferno sempre esteve em andamento, meu amigo, sempre esteve aberto a partir do momento que os anjos se rebelaram contra Deus, a partir do momento que Lúcifer, ele coloca no seu coração de colocar um trono acima do trono de Deus, e os anjos juntamente com ele no mesmo caminho. A partir daquele momento eles foram lançados do céu para baixo. A partir daquele momento houve a criação do inferno, que a Bíblia vai falar em Apocalipse capítulo 20, deu o mar os seus mortos. O diabo e os anjos caídos foram julgados. Eles foram lançados lá que arde com fogo e enxofre. A Bíblia diz que a besta, os falsos profetas, os anjos caídos, o diabo e todos aqueles que seguem ele, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. E esse lugar que eu estou falando para você não é historinha, não é um livrinho de fábula que você compra numa revista, não é um jornalzinho que você paga para ver notícia ruim, não é uma novelinha que você perde horas na frente da novela para poder ver coisa ruim, para poder ver exemplo ruim diante das crianças. Estou falando da palavra do Deus vivo. A palavra de Deus não se compara a nenhuma coisa nessa terra. A Bíblia vai dizer que os nossos olhos é a lamparina do corpo. Jesus, ele fala em Mateus 6, Mateus 7, os olhos são a lamparina do corpo. Se os seus olhos contemplam coisas boas, todo o teu corpo será bom. Mas se os teus olhos contemplam coisas más, todo o seu corpo será mau. Aí eu pergunto, será que nos dias de hoje, você que me ouve agora, você tem contemplado coisas boas ou coisas más com seus próprios olhos? Seus olhos têm sido usados para olhar para as coisas que glorificam a Deus, ou seus olhos têm sido usados para aquilo que desagrada a Deus, desonrando a Deus? Seus olhos têm sido para contemplar a luz de Cristo que vem através do Evangelho, ou seus olhos têm sido para contemplar a malícia, para contemplar tudo o que está passando de mal hoje na mídia? A mídia hoje empurra um casamento gay, um casamento lésbico, e todo mundo tem que aceitar goela abaixo. Não é assim, amigo. A lei até pode induzir isso, só que o valor de Deus, ele está acima do valor que a lei assim obriga e empurra sobre o homem. A mídia está aí para poder contaminar a inocência das crianças. A mídia está aí justamente para isso, para poder contaminar a mente das crianças.
Paulo falou o que a senhora está dizendo. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Incrédulo não crê, incrédulo não tem fé, não acredita, porque os seus olhos estão cegados, o seu entendimento está tomado para não compreender. Ao ponto que Paulo fala, mesmo eles ouvindo, eles não compreendem, mesmo vendo, não querem enxergar. Ou seja, eu não estou falando mentira, não é abobrinha, é você que não quer entender, é você que não quer tomar para si. Só porque Jesus ele falou, eles rejeitam a luz, para que as suas obras que são más, que são trevas, elas não sejam rejeitadas diante de Deus. Então a mídia está aí para isso. Acredite se você quiser ou não. A inocência das crianças estão sendo deturbada. A inocência das crianças estão sendo contaminada. Acredite se quiser. Embora que a Bíblia vai dizer que o Deus deste século, que é o diabo, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Os incrédulos não creem. O seu entendimento fica tão cego que ao ponto de ver um erro diante dos olhos, não querem acreditar, querem descartar de cara como se fosse algo errado. E é o que a mídia está fazendo. Então os olhos, eles são lamparina do corpo. Jesus falou em Mateus que os olhos são lamparina do corpo. Se os seus olhos contemplam coisas boas, todo o teu corpo se torna bom. Se os teus olhos contemplam coisas más, todo o teu corpo se torna mau. Ao ponto que Jesus vai falar que a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que o coração se alimenta. A criança só vai ver ela falar malícia se no coração dela descer malícia. Você só vai ser uma pessoa odiosa, uma pessoa maliciosa, se você contamina o seu coração com coisas odiosas, com coisas maliciosas. Mas aquele que contempla a luz de Cristo através do Evangelho, como está escrito em Apocalipse, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. A fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se você ouve a palavra de Deus, se você usa os seus olhos para que a luz do Evangelho resplandeça sobre a sua vida, a luz ela vai estar na sua vida. Da sua boca não vai sair o mal, mas o bem. Da sua boca não vai sair malícia, mas coisas puras e agradáveis aos ouvidos de Deus. O incrível é que nem todos querem, nos dias atuais, receber sobre a sua vida os valores de Deus, mas antes querem colocar os seus próprios valores, os seus próprios interesses no lugar do interesse de Deus, no lugar da vontade de Deus, no lugar da justiça de Deus, colocam a sua injustiça, no lugar da santidade de Deus, coloca a sua profanação, no lugar da verdade, colocam a mentira. Então o mundo está assim, está caminhando cego para o buraco, sendo guiado por um monte de cego. Só que ao redor existem alguns que estão falando para você que tal caminho é perdição, e ainda existem aqueles que não querem de maneira nenhuma ser impedidos de cair no buraco. Tem pessoas que estão vendadas, os seus olhos espirituais estão caminhando para o abismo, estão caminhando para o buraco. Existem aqueles que estão te alertando e você não quer desvendar os seus olhos, você não quer abrir os seus olhos para não compreender. Olha o que diz em Romanos, a carta aos Romanos, no capítulo de número 6, tem uma mensagem poderosa, como toda mensagem que a Bíblia menciona, é inspiração de Deus. Romanos 6, pois a graça de Deus não deixa o homem permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Esse é o título. No versículo 1, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como vamos viver ainda no pecado? Esses dois versículos já falam tudo. Precisaria ler essa mensagem até o fim, mas eu vou ler. Esses dois versículos já falam tudo, meu irmão. A conduta que o homem precisa ter para que ele não venha colher a consequência do pecado está aqui. Muitos hoje usam desculpas e justificativas.
para ter a permanência no erro, para ter a permanência no pecado. Paulo ele fala, o que nós vamos dizer? Vamos permanecer no pecado? Ele mesmo responde, de forma nenhuma. Se nós estamos mortos com Cristo, porque Cristo morreu e Ele levou nossos pecados, então se Ele levou nossos pecados, nós estamos mortos com Cristo. Como viveremos ainda no pecado? O problema é que muitos sabem que Jesus morreu, só que os seus pecados, Ele não crucificou com Cristo. Muitos até sabem, até ouvem, até creem que Jesus morreu, mas os seus pecados, eles continuam te acompanhando. Você não negou a si mesmo, você não entregou eles a Cristo naquela cruz, porque Jesus falou, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Será que você já tomou a sua cruz? Porque quando Cristo foi para aquela cruz, automaticamente aqueles que estavam arrependidos, os pecados deles foram para aquela cruz. Se você está arrependido dos seus pecados, o seu pecado também foi para aquela cruz com Cristo. E Ele diz que lançou o pecado, a culpa do pecado, no mar do esquecimento. Ou seja, o homem pode te lembrar, mas Deus não se lembra. A sociedade pode ficar te lembrando que você tem pecado, que você é pecador, que você pecou, fez isso e aquilo, mas Deus, Ele não se lembra. Quando o homem perdoa, ele fica cutucando. Deus, quando Ele perdoa, Ele não se lembra mais. Lançou no mar, no esquecimento. Então seja você sepultado com Cristo, para que esses pecados eles não tenham domínio para te levar para o inferno. Versículo 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Você sabia isso? Todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos também batizados na sua morte. Uma pessoa que está arrependida dos seus pecados, uma pessoa que não quer mais viver no alcoolismo, na embriaguez, na mentira, no homossexualismo, no lesbianismo, ele deixa. E quando ele batiza, ele morreu para o mundo, morreu para o pecado e nasceu de novo, uma nova criatura viva em Cristo. Você compreende isso? Morrer para o pecado e viver para Cristo é o batismo. O batismo não é um banho de água fria. O batismo não é um banho que você fala, olha, eu vou banhar ali naquele rio e ali eu vou nascer de novo uma nova pessoa. Não é assim. O batismo é a representação da morte de um homem que se arrependeu dos seus pecados. Se o homem não se arrepende, ele não está apto a morrer para esse mundo, a morrer para o pecado, ou seja, a enfrentar o batismo. Pedro ele fez uma pregação, ganhou quase 3.000 almas. Aquela multidão perguntou, o que faremos nós? Pedro falou, arrependei-vos e sede batizados para a remissão dos vossos pecados. Olha só, se arrepende primeiro, depois está apto a nascer de novo, a sepultar o velho homem. Batismo só vem quando a pessoa está arrependida dos seus pecados. Somente quando o homem chegou ao conhecimento que a vida que ele está vivendo é errada, ele não quer mais viver daquela forma, ele está pronto a todos os dias renunciar àqueles caminhos, está pronto a todos os dias deixar a bebedice, está pronto todos os dias a lutar contra aquele pecado que bate a porta. Aí sim arrependimento, meu amigo. E aí sim você está pronto para enfrentar esse novo nascimento e a morte. Então nós temos que morrer de vez para o pecado, sim. O pecado, todavia, ele assola o homem todos os dias, batendo na porta do coração. Só que Jesus, ele diz, eis que eu também estou à porta e bato. Se alguém ouvir, entrarei eu dentro dele, farei morada. Assim como Jesus bate a porta para entrar dentro de você, e essa porta que Jesus entra dentro de você é o coração, o pecado todo dia ele jaz à porta. Só que o pecado ele entra através dos olhos, através do ouvir, através daquilo que você alimenta a sua alma. Isso pode tanto purificar a sua alma, como pode contaminar a sua alma. Como eu falei agora há pouco, a mídia está deturbando a inocência das crianças. O que o funk faz com a inocência das crianças? Ele tira a inocência, contamina, trazendo malícia, trazendo maldade.
O que é que essa mídia tem empurrado em cima das pessoas? Casamento gay, homossexual, morte, adultérios, prostituição, corrupção. Tudo isso você encontra numa novela qualquer, em qualquer canal. Tudo isso a mídia empurra para você, gratuitamente, entre aspas, contaminando o seu coração, conquistando você, fazendo de você um gado. Um gado ele é domado, um gado ele segue aquele que ele tem como pastor, e a mídia é esse pastor. Só que Jesus falou: eis que eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas elas ouvem e me seguem. A mídia é o falso pastor, o verdadeiro pastor é Cristo. As ovelhas de Cristo elas ouvem a palavra de Cristo, elas seguem a palavra de Cristo. E as ovelhas de Cristo elas não ouvem o estranho, elas não ouvem a mídia, elas não dão ouvido a espíritos enganadores, não dão ouvido a fábula, não dá ouvido à mentira. As ovelhas de Cristo são pessoas que ouvem a palavra de Cristo e seguem por espontânea vontade, porque sabem muito bem que é Cristo quem chama o homem. Então no versículo 4, continuando, Paulo estava dizendo: de sorte que se fomos sepultados com Cristo pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Aqui tem instruções poderosas, pois a palavra de Deus ela é cheia, recheada de instruções para a vida com Cristo, para que cheguemos até a Deus e não erremos o caminho. Vamos falhar no caminho? Vamos pecar no caminho? Sim. Só que nós, quando somos instruídos pela palavra de Deus, nós vamos sendo aperfeiçoados. Claro que Jesus, naquele dia, Ele vai olhar para muitos que falharam, que caíram, pecaram. Só que o que Ele vai levar em conta? O esforço, porque Ele diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que pega no arado, ele não é digno de deixar no arado. Aqueles que não desistirem de seguir esse caminho, meu irmão, é para esse que está reservado o céu. O céu estará reservado para aqueles que perseveram, para aqueles que têm se esforçado em seguir os caminhos de Cristo. O céu, ele vai ser tomado por um evangélico, por um católico, ou porque você é um religioso. O céu, ele é tomado pelo esforço de seguir a palavra de Cristo, por poder seguir os ensinamentos de Cristo. O céu não vai ser somente uma ocupação dos evangélicos, dos católicos, umbandista, religioso não entra no céu. O que entra é uma pessoa transformada por Cristo, é a ovelha de Cristo. A igreja de Cristo são pessoas que ouvem a sua palavra, elas não ouvem um estranho. Elas, quando ouvem um outro evangelho, elas saem de perto deles, porque sabem que é mercenário, sabem que não é o verdadeiro pastor, é um falso pastor, com capa de ovelha, mas por dentro é lobo devorador. Então, as ovelhas de Cristo, meu irmão, elas conseguem discernir a voz do estranho e a voz do pastor. Quando ouvem o verdadeiro evangelho, já sabem que é o Espírito de Deus falando. Mas quando ouvem o falso evangelho, já sabem que é o Espírito enganador que está falando. E essa teologia da prosperidade não é evangelho de Cristo, não. Jesus não prometeu prosperidade, prometeu o céu. A maior prosperidade que o homem tem como promessa é o céu. É o céu, e Jesus falou: o céu é tomado à força, desde os tempos de João Batista. O céu é tomado por esforço. Desde os tempos de João Batista, dos tempos que foi anunciado que o homem se arrependesse, desde os tempos de João Batista foi anunciado que o céu é tomado à força, pelo esforço, perseverança, não desistindo, mas sendo perseverante, errando, mas se levantando também e buscando corrigir, pecando, mas chorando para não pecar mais, se arrepender. Na vida do cristão, o estilo de vida de um cristão é uma conduta de arrependimento. Paulo ele disse: já não sou eu, mas quem vive em mim, mas é Cristo quem vive em mim. Paulo também ele chega a dizer: o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal que eu quero fazer, que eu não quero fazer, que eu me nego a fazer, esse é o que eu faço.
Aí existe um combate entre a carne e o espírito. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. A carne sempre está pronta a te levar para o erro, a pecar, mas o espírito, ele já está pronto, armado, para combater contra as obras da carne, para combater contra os sentimentos da malícia e da maldade. A carne sempre ela vai ser fraca, te levando a se prostituir, te levando a se embriagar, te levando a ser uma pessoa má, maliciosa, coisa que o Espírito de Deus abomina. Mas o Espírito sempre estará pronto para combater esse tipo de desejo, esse tipo de pecado que assola a mente e desce para o coração, ao ponto de um homem pecar através da atitude. O pecado é a partir do momento que você coloca em ação. Olhou a princípio, não desceu maldade para o coração, mas a partir do segundo momento que tiver a intenção, ela desceu para o coração. E quando a intenção é má e ela desceu para o coração, o próximo passo é colocar a mão em massa, ou seja, operar a obra do pecado. Ou seja, ireis, não pequeis. Irou, tudo bem, mas irou e pecou a partir do momento que você explodiu, a partir do momento que você colocou em ação a sua ira, a partir do momento que você executa a sua ira, você pecou. Então o pecado, meu amigo, ele jaz à porta, só que existe uma instrução. Nós temos que morrer para o pecado. É o que Paulo fala no primeiro versículo. Vamos permanecer no pecado? Não. Para que a graça de Deus venha abundar mais na nossa vida? Não. Mas o que diremos nós? Nós que estamos mortos para o pecado, como nós vamos ainda viver nele? Você não sabia que todos quantos foram batizados em Jesus Cristo, ele foi sepultado, o pecado foi sepultado? Aqui diante de vocês está um defunto. O pecado que eu cometi há 8 anos atrás, quando eu era dependente de droga, bêbado, esse pecado ele foi sepultado, fui com Cristo. Já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E o viver para mim é Cristo, e o morrer é lucro. Não é apenas uma mensagem bonita, meu irmão, não é apenas uma mensagem de efeito, porque hoje a internet, em cima dos púlpitos, está cheio de palestras motivacionais, com mensagens de efeito. As pessoas hoje estão atrás de mensagens de efeito. Mensagem de efeito, sabe o que ela faz? Ela passa uma maquiagem. A situação verdadeira, ela não sai, ou seja, o pecado ele não sai. Você passa uma maquiagem no pecado, ele está ali, mas você não está vendo. Você está cheio de pecado e imundo, mas não está vendo. Porque é isso que essas pregações motivacionais fazem. É isso que essas mensagens de efeito elas têm feito. Somente te dá motivação, meu irmão, para mesmo em pecado você continuar caminhando. Essas mensagens de motivação, foge delas. Essas palestras evangélicas só com palavras de autoajuda, foge disso. Isso não é o evangelho de Cristo. Todavia, quando Jesus vê o pecador no pecado, ele adverte ele. Quando Jesus vê o pecador no pecado, ele adverte para que se arrependa, ele adverte para que se conserte. Porque o salário do pecado é a morte. Isso foi mais do que deixado bem claro. Mais do que claro foi deixado isso em Romanos 6,23. O salário do pecado é a morte. Então quando Jesus ele estava diante dos pecadores, ele advertia eles. Você vê que Jesus ele não perde tempo. Ele está com a mulher samaritana ali no poço de Samaria. A mulher, ela vê que ele estava passando, ele pede água, a mulher diz que não tem como pegar água. Então Jesus fala: mulher, se você soubesse quem te pede água, você me pediria, eu te daria a água da vida. Aconteceu que ali foi um momento que Jesus mostrou para ela que ela estava em adultério. Aquela mulher, meu irmão, ela teve 5 maridos. Jesus falou: mulher, traz o seu marido. E ela falou: Senhor, eu não tenho marido. E aí Jesus fala: tu disseste bem, tu tiveste 5 maridos até agora, o que você tem agora não te pertence. Se aquela mulher não tivesse tido encontro com Cristo, ela não ia saber que ela estava em adultério. Porque o casamento, primeiro, quando se deixa e se casa pela segunda vez, estando o cônjuge vivo, tanto o esposo como a esposa viva, você deixa, casa de novo, se torna adultério. Assim fez essa mulher. Se casou por mais 5 vezes.
Jesus falou: o marido que você tem agora não te pertence. Então Jesus, ele nunca perdeu tempo, ele sempre advertiu o pecador a se arrepender. A mulher prostituta que ali ia ser apedrejada, Jesus livrou ela de não ser apedrejada pela graça. Só que ele disse: você vai e não peca mais. Ele advertiu ela do pecado. Hoje não, as pessoas querem passar a mão na sua cabeça e você continua pecando. Eles pregam uma mensagem que te motiva você a caminhar, mas caminhar pecando. Só que Paulo falou: o que diremos? Vamos permanecer no pecado? De forma nenhuma. Nós somos sepultados com Cristo. Não sabia que as águas do batismo foi para isso, sepultar o homem velho e fazer você nascer de novo. Então, no versículo 5 ele disse: nós, porque se fomos plantados juntamente com Cristo na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Aqueles que tiver com Cristo até o fim, eles também na ressurreição, eles vão ressuscitar ao lado de Cristo para receber o seu galardão, a sua morada eterna. E os que tiverem no pecado, morreu no pecado, permaneceu no pecado, chegou o último dia, desceu a sepultura no pecado, desprezo eterno, vão ressuscitar para o desprezo eterno. Existem os que não acreditam nessa ressurreição, mas Cristo deixou bem claro: no último dia os mortos vão ressuscitar. Não vão reencarnar, vão ressuscitar. Eles não vão reencarnar, irmão, vão ressuscitar. Uns para vergonha e desprezo eterno, outros para a ressurreição, a salvação. Então, aqueles que tiver plantado com Cristo, estiver firme em Cristo, vão ressuscitar para poder estar ao lado do Senhor na eternidade, clamando sempre santo por toda a eternidade. Então vamos abrir bem os olhos, porque se você, meu irmão, rejeita a palavra de Deus, você está rejeitando uma oportunidade, não uma oportunidade, mas a oportunidade mais importante da sua vida. Você rejeita quando você ouve o Evangelho, porque quando você ouve o Evangelho, você está sendo advertido acerca das consequências que o pecado traz, acerca das consequências que você perde e deixa de ganhar quando você deixa de seguir o caminho do Senhor. Eu não vim aqui apenas fazer uma palestra. Eu não sou mais um palestrante que prega uma palavra bonita, motivacional, motivador, porque esse tipo de palestra só te dá força para caminhar errante, e dessa forma você não vai encontrar com Deus. Dessa forma você não vai realmente ter o descanso eterno a qual você espera tanto. Por isso que eu vim te advertir: não permaneça no pecado, mas antes se arrependa, mas antes deixe. Provérbios 28:13: aquele que encobre as vossas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa diante de Deus e deixa, alcançará misericórdia. O que arruma justificativa para permanecer no pecado, ele não prospera. O homem, a mulher, o ser humano, o cristão, o ímpio, sempre estão por aí, arrumando justificativas. Ah, não tem nada a ver beber umazinha. Ah, mentirinha pequena, o que tem a ver? O que tem a ver isso? Não tem nada a ver aquilo. Isso é encobrir o erro, isso é encobrir as transgressões do pecado. Mas ao invés de encobrir o erro, ao invés de dizer eu acho, não tem nada a ver, ao invés de dizer isso, confessa diante de Deus e deixa. Porque aquele que confessar e deixar, alcançará a misericórdia. A salvação de Deus é de graça, é pela misericórdia. Romanos capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo, ele diz: porque eu não me envergonho do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essas palavras eu faço elas minhas palavras também. Não somente não tenho vergonha do Evangelho, como também creio que é o poder de Deus para a salvação do ímpio, para a salvação do cristão, para a salvação de todo aquele que crê.
Todo aquele que crê nesse evangelho, não em outro, todo aquele que crê no Jesus da Bíblia, não o Jesus de uma religião, esse será salvo. Ah, mas aquele que crê em Buda, em Maomé, esse não será salvo, esse não é o evangelho de Cristo. Ah, mas o que crê no Espiritismo, ele não está crendo no evangelho de Cristo. Espiritismo não é evangelho de Cristo. Catolicismo não é evangelho de Cristo. Religião evangélica, ela já foi, mas deixou de ser uma religião de Cristo. Aliás, qual que é a religião de Cristo? Nenhuma. Então o que Jesus veio fazer na terra? Mostrar o caminho para as suas ovelhas, seguir. As minhas ovelhas ouvem, me seguem. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. As ovelhas de Cristo, elas sabem que não é através de uma religião que se chega até a Deus, mas as ovelhas de Cristo, elas sabem que através da palavra, o cumprimento das Escrituras leva o homem a ter encontro com Deus. E muitos ainda defendem religião, muitos ainda defendem mercenários, muitos ainda defendem pedófilos, muitos estão defendendo homens que não têm compromisso com a palavra de Deus, mas só porque ele se intitula ser líder, as pessoas confiam cegamente. Não faça isso, meu irmão. Não deixe a Bíblia fechada, meu irmão. Seja você como a igreja de Bereia. A igreja de Bereia, eles ouviam os apóstolos pregarem, mas também após o culto, eles abriam nas Escrituras. Os apóstolos estavam pregando, eles estavam conferindo nas Escrituras, eles ouviam a pregação, e enquanto isso conferiam nas Escrituras. Hoje não, as pessoas não conferem nas Escrituras, as pessoas confiam nas palavras do homem. As pessoas hoje não lêem mais a Bíblia para saber se está certo o evangelho que está seguindo ou não, mas antes estão seguindo. É por isso que corre muito risco essa geração ficar para trás, porque muitos cegos estão guiando outros cegos nos dias atuais. Muitos mercenários hoje estão com a capa de ovelha. Muitos mercenários hoje estão te enganando com a aparência de misericordioso, com a aparência de uma pessoa amorosa, com a piedade, com amor, misericórdia de aparência, mas eles não têm misericórdia, eles não têm amor, não têm piedade, é tudo uma capa de ovelha, mas por dentro continua sendo um lobo devorador, e tudo que um lobo sabe fazer é devorar. É assim que os mercenários fazem. Eles falam de um evangelho que eles não vivem, eles falam de um amor que eles não vivem, pregam misericórdia que eles não vivem, mas por dentro o seu interesse é apenas sugar, apenas lucrar, apenas se beneficiar. Acorda para a realidade, povo brasileiro, povo goiano, acorda para a realidade. Um exemplo muito grande foi o que Oséias disse: o meu povo está sendo destruído porque lhes faltou o conhecimento. O povo, todavia, rejeita o conhecimento de Deus e vai perecer mesmo. Todavia, meu irmão, que o povo deixa o conhecimento da palavra de Deus, o povo vai ser enganado mesmo. Sempre que o ser humano preferir ouvir as palavras dos mercenários, ao invés de consultar a Bíblia, vai perecer mesmo, vai ser conduzido por outro cego mesmo. Não deixe o costume de ler a Bíblia. Não espera alguém pegar a Bíblia e mandar você abrir e você acompanhar junto com ele. Não espera alguém pregar para você. Examine as Escrituras, foi isso que Jesus disse: examinar as Escrituras, elas testificam de mim. Essa Escritura que eu prego para você é essa que Jesus falou para você examinar. A Bíblia Sagrada, toda a Escritura foi divinamente inspirada por Deus, sendo proveitosa para ensinar, para corrigir, a fim de que o homem seja aperfeiçoado. Quer se aperfeiçoar diante de Deus? Começa hoje a ler a Bíblia. Quer ser uma pessoa aperfeiçoada diante de Cristo? Comece, meu irmão, a meditar na palavra. A palavra de Deus vai mostrar para você onde você está em falta com Deus, e a sua consciência vai pesar e você vai consertar. A palavra de Deus, meu irmão, quando você lê ela vai abrir os seus olhos. João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade que Jesus pregou, a verdade que Jesus estava dizendo. João capítulo 15, a palavra de Deus, essa é a verdade. João capítulo 14, versículo 6, Jesus também se manifesta sendo a verdade. Não somente a verdade, mas também um caminho que guia o homem. A verdade, o caminho e a vida. Agora ninguém pode chegar ao Pai senão através desse caminho,
através dessa verdade que também leva à vida, que se chama Jesus Cristo. Então a recomendação é que se leia as Escrituras, que se leia a palavra de Deus. Como se explicar? Como se explicar o esforço de uma pessoa fanática no futebol, que não mede esforço, chuva, sol, pega bicicleta, pega ônibus para poder ir ver o seu ídolo do futebol, para poder ver uma partida de futebol, e uma pessoa que diz que crê na Bíblia e não lê a Bíblia. Como se explicar uma pessoa que paga para ver notícia ruim, jornais, morte, homicídio, enfim, dentro de uma página de um jornal, e uma pessoa que tem a Bíblia na palma da mão para examinar de graça, ela não tem esse interesse? Como que as pessoas fuçam na internet para ver notícia ruim, mas a Bíblia na palma da mão? A Bíblia facilmente você consegue ter ela na palma da mão, e esse conhecimento ele não tem no coração do homem, porque o homem deixou esse interesse. Será que porventura o seu coração ainda deseja que Jesus volte? Será que você ainda tem desejado que Jesus volte agora? Será que você consegue desejar que Cristo venha nesse momento? Será que você consegue dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus? Porque Maranata, meu irmão, só diz uma pessoa que está preparado. Quando você diz Maranata, ora vem Senhor Jesus, você está dizendo: pode vir Senhor, pois eu estou pronto, eu estou ansioso. Uma pessoa que diz e grita Maranata é porque ela está ansiosa, ela tem se preparado para se encontrar com Cristo. Mas o mundo não tem esse desejo de se encontrar com Cristo. O mundo deixou esse desejo ser roubado de dentro do seu coração. A mídia conseguiu fazer isso. A mídia, com as suas propostas, conseguiu roubar do seu coração o desejo de ser salvo, o desejo de se encontrar com Deus. O mundo conquistou o coração do homem, conquistou a mente do homem, os olhos do ser humano, e ele não tem mais esse desejo de se encontrar com Cristo. Quando ele olha a aparência desse mundo, ele se deslumbra e coloca em seu coração que quer viver aqui e que não quer mais morrer. Acorda para a vida. Paulo ele disse: viver é Cristo, morrer é lucro, morrer é lucro. Uma pessoa que seu coração está nesse mundo, ela não tem esse desejo, não. Ela não vê como lucro morrer, mas antes poupa até o último momento, faz de tudo para não morrer. E aí eu pergunto: cadê o desejo de se encontrar com Deus? Se você fala com seus lábios, se você confessa com a sua boca que quer se encontrar com Deus, como você teme a morte? Sendo que Jesus fala em Mateus 10:28, não tem mais os que matam o corpo, não tem mais aqueles que matam a carne, mas antes tem mais a Deus, que Deus lança o corpo e a alma no fogo do inferno. Amado, ouça essas instruções, leia esse livro maravilhoso que se chama Bíblia, como eu acabei de ler em Romanos 6. Chega na sua casa e medita nesse capítulo inteiro de Romanos 6. Eu consegui chegar somente até o versículo 6. No versículo 7 adiante tem muitas instruções, tem coisas poderosas para agregar na nossa vida, para a salvação. A palavra de Deus é para isso. Não é só bênção, não é só vitória, não é só prosperidade, não é só a vida financeira boa, não é só paz, alegria, não. A palavra de Deus é salvação, acima de tudo, acima de qualquer coisa, salvação. A pessoa que tem a segurança da salvação, em cujo Jesus Cristo está a sua confiança, ele não está correndo atrás de demais coisas. Ele tem a paz, ele tem a alegria, ele tem a prosperidade, ele tem a saúde, a família, tudo sob devido controle de Deus. A pessoa que tem a plena segurança da salvação não está atrás de alegria, atrás de remédio para tirar a depressão, através de cerveja para esquecer os problemas, maconha para trazer paz. A pessoa que está firme em Cristo, amigo, ele tem toda essa promessa em Mateus 6,33. Jesus ele disse: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando eu não tinha Jesus Cristo, eu ia atrás de cerveja para esquecer os problemas, atrás de cocaína para me sentir mais motivado, atrás de prostituição nas noites, para poder sentir aquele vazio preenchido. Mas a pessoa que está sem Cristo, ela vai ser destruída mesmo, vai ser vazio mesmo. Não vai ter nada que você vai comprar ou algo que você vai fazer que vai preencher. Mas o vazio é a ausência de Deus.
O vazio é a ausência de Deus habitando dentro de você, porque esse corpo foi feito como um templo. O templo, morada do Deus vivente, a qual diz em 1 Coríntios 3 e 2 Coríntios 6 e Romanos capítulo 3 também, Hebreus 3. Não sabeis que vós sois a morada do Deus vivente? E que esse corpo não pertence a vocês mesmos, mas é o templo, é a morada do Deus vivente. É por isso que esse coração seu muitas vezes se encontra vazio, assim como o meu era. Estou falando de algo que eu vivi, era vazio, depressivo, angustiado, sofrido, uma pessoa cabisbaixo, falta de Deus. Até bebe e sente o bambambam no momento, sim. Dá um tiro para cima, acha que é o tal, sim. Mas acorda para a realidade, meu amigo. A pessoa sem Deus, a pessoa vazio mesmo. Você precisa realmente abrir a porta do seu coração e dizer para o Senhor entrar e fazer a morada, porque todos os dias Ele está batendo na porta. E aquele que der ouvidos à palavra de Cristo e assim se voluntariar a receber a Cristo como seu Senhor, Ele vai entrar e vai fazer morada em você, e a transformação ela vem. Então ouça as instruções de Cristo, leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, você vai ter sua vista aberta, vista espiritual, vai conseguir ter a vida em paz diante da sociedade, você vai conseguir ter a vida em paz diante de Deus. Você vai deitar a cabeça no travesseiro tranquilo e vai se deitar, como diz em Salmos 3 e em Salmos 4: em paz me deitarei, em paz me descansarei. Quando você tiver a sua consciência limpa diante de Deus. Salmos capítulo 3 e Salmos capítulo 4 também diz: em paz me deitarei, me levantarei. Quando você tiver com a sua consciência limpa diante de Deus. Como está com a consciência diante de Deus limpa? Sendo que peca na mente, peca no falar, no ouvir, peca através de atitudes. Como? Se arrependendo, porque o arrependimento é uma forma de você pedir Jesus para te lavar, te limpar, te purificar. Apocalipse 22, versículo 14: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida, possam entrar pelas portas da cidade. Para entrar pelas portas da cidade, a cidade santa, a cidade celestial, eu e você precisamos estar limpos pelo sangue de Cristo. Eu e você precisamos estar lavados de todos os pecados através do sangue de Jesus Cristo. Como? Se arrepende. Como? Deixa a mentira, deixa o adultério, deixa a idolatria, deixa seus caminhos maus, e assim o Senhor, Ele te lava, Ele te purifica de dentro para fora, e assim a sua vida muda. Que assim você possa estar assim abrindo a porta do seu coração, para que Jesus faça morada em você, você possa colher os frutos da salvação. Só para finalizar, que Deus venha te abençoar, Deus venha te prosperar, que a paz do Senhor Jesus venha te conduzir, que o Senhor possa derramar sobre o seu coração todo o entendimento da palavra de Deus, que o Senhor possa te dar graça para você ler as Escrituras, para você se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, que o Senhor possa te ajudar a você amar mais a Ele e a encontrar o Senhor aonde Jesus Ele fala: fecha a porta do teu quarto e ora em secreto ao seu Pai que está em oculto, e não useis de vãs repetições. Jesus deixou bem claro: não use vã repetição, não use repetições, repetir o Pai Nosso. Jesus não ensinou a rezar para a Ave Maria, para a Aparecida, não. Ele falou: ora ao seu Pai, ora ao Pai, a Deus. Ele falou: ora à Mãe. Ele falou: reza a Santa Senhora. Não, ele disse: orai ao Senhor, o vosso Pai. Toda vez que vocês forem orar ao vosso Pai, não useis vãs repetições. Vãs repetições é você repetir mesmas coisas. Pai Nosso é um exemplo de oração, mas quando você repete várias vezes, você está fazendo uma abominação diante de Deus, você está fazendo contrário à vontade de Deus. Sabe o que você está colocando diante de Deus quando você usa palavras repetidas? Sabe o que você está fazendo quando você repete várias vezes
diante de Deus, as suas rezas, você está ofendendo a Deus. Você está ofendendo a Deus colocando Ele como surdo. Porque a Bíblia diz que antes que você viesse a pedir ao Pai, antes que você viesse a falar com Deus, Deus já sabe a intenção do seu coração. Se Deus, antes de eu falar, Ele já conhece a intenção do meu coração, o porquê repetir dezenas de vezes, por que repetir a mesma coisa? Isso se torna uma ofensa contra Deus. A reza não é a oração. A oração é falar com Deus. Você fala uma vez, se cala e espera no Senhor. A reza não. A reza é uma ofensa. Você coloca Deus como surdo. Você coloca Deus como uma pessoa surda. E Deus não é surdo. Romanos não, capítulo 6 de Mateus. Evangelho de Mateus, Jesus ensina a orar ao Pai, não aos santos. Orar a Deus, não aos santos. Uma vez, não repetição. Você fala uma vez com Deus, já é o suficiente. Só para não ficar aqui como palavras vazias, está aqui na Bíblia, como diz em Mateus 6, versículo 8, Jesus dizendo: orando não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Os gentios falavam muito, achando que era falando demais que Deus ia ouvir. Os gentios só acreditavam que Deus ouvia eles quando eles falavam mais de uma vez, 2, 3 vezes, para ter a confirmação. Só que a Bíblia diz que Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Ele não está ocupado para que não possa me ouvir. Ele não está dormindo para que ele não possa me ouvir. Ele não está passeando. Ele está colhendo a cada oração. Os anjos ele colhe cada oração e guarda no incenso. É aí que está a blasfêmia, colocando Deus como surdo, Deus como se Ele não fosse Deus. E aí no versículo 7 está dizendo: não vos assemelheis pois a eles, porque vosso Pai sabe o que é necessário, antes que vocês peçam a Ele. Portanto orais assim, que é o Pai Nosso, o exemplo. Ora, o exemplo de Pai Nosso. O exemplo de Pai Nosso é o modelo pronto para você saber como orar. É um exemplo. Pai Nosso que está no céu, ou seja, começa glorificando a Deus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o nosso rei. Venha a nós o teu rei. Seja feita a tua vontade. Aí está o exemplo. Ah, Deus faz isso, muda a vida do fulano. Não. Seja feita a tua vontade. Antes da minha vontade, seja feita a tua vontade. Ah, Deus cura aquele que está no hospital. Ah, faz isso, faz aquilo. Não. Seja feita a tua vontade. Eu coloco a minha intenção sim, mas que todavia seja feita a tua vontade, tanto no céu como na terra. Aí está o exemplo. Que aprender a chegar diante de Jesus, está o exemplo aí, amigo. Não precisa falar 10 vezes, 12 vezes. É ofensa. Oração é isso aqui. Reza é ofensa contra Deus. Que você possa ter o seu entendimento aberto, que você possa pegar esse versículo que eu recitei em Mateus 6, a partir do versículo 7. Você possa estar meditando melhor na sua casa e que Deus possa falar mais ainda no seu coração. A graça e a paz seja contigo. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. São trasladados, seu trabalho aqui findou, a carreira desses santos, nesta vida já. Glória a Deus. Deus abençoa. Se você estiver vendo esse vídeo, porque eu guardei ele, né? E se você estiver vendo agora, porque eu postei ele 7 dias depois, né? Meu canal tá bloqueado. É isso aí, vamos pregar o evangelho. Deus abençoe.